Pastora Bianca. Podia ter feito apelo. Puxa, faz 3 semanas, hein? 3 semanas que eu não subo aqui. Mas nós estamos aqui rumo a Pentecostes. Eu estou indo, e você? Eu quero mais do Espírito Santo de Deus. Por isso, põe a mão agora no teu coração. Senhor, nós estamos aqui para te buscar. Hoje, cada pessoa que veio aqui, saiu de casa, Senhor, debaixo de chuva, debaixo de trânsito, de tantas situações que poderiam ter dito para elas ficarem em casa, mas todos os obstáculos, Senhor, foram ultrapassados para buscar a Tua presença. Te louvo por cada vida aqui presente. Senhor, presenteia cada um aqui com a Tua presença. Eu declaro que a atmosfera do céu venha sobre este local. Em nome de Jesus, enche esse local com a Tua presença. Enche-nos com o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então, sabe, Deus criou o mundo de uma forma em que Ele gosta de extremos. Ele mostra os extremos. Não é bom você ficar, nós precisamos ser pessoas decididas. É um mundo com uma dicotomia. Então, nós temos dia e noite, nós temos guerra e paz, nós temos luz e trevas, e nós temos uma situação, cheio ou vazio. Quando você pode dizer, eu posso estar pela metade. Não tem como. Se você está pela metade, você já está vazio. Para a medida de Deus, Deus tem a sua medida. As medidas celestiais cheio é transbordando. Se você não está transbordando de Deus, se você não está transbordando do Espírito Santo, você está vazio. E por isso eu quero dizer para você, que se você entrou aqui com o seu tanque pela metade, se você entrou aqui com 1/4 de presença de Deus, você vai sair daqui cheio em nome de Jesus, amém? Sabe, falar de Pentecostes é falar de encontro. Um encontro mais gostoso. E Deus, para deixar isso bem claro, Ele escolheu um livro na Bíblia. Não é sobre essa mulher que nós vamos falar. Mas Deus escolheu um livro, porque esse livro, toda a história do livro de Ruth, o ápice do livro de Ruth, acontece no dia de Pentecostes. Ruth era uma mulher que era um tempo de crise na vida dela, muito semelhante ao que nós estamos vivendo sobre a face da terra, não é só o Brasil. Ruth estava precisando de milagre na vida dela. Ruth estava precisando de vida, ela tinha perdido o marido, ela estava sem filho, ela tinha perdido as finanças, ela estava pobre, ela precisava de tudo. Ela precisava de Deus, ela conhecia Deus de ouvir falar a sua sogra, ela começou a amar esse Deus que a sua sogra começou a ensinar sobre ele. Ela gostava de ouvir sobre esse Deus. Mas um dia ela tomou uma decisão. Eu não vou só ouvir sobre esse Deus da minha sogra. Eu quero me encher dele. Eu quero mais. Eu preciso de uma mudança radical na minha vida. E ela tomou uma decisão. E essa decisão está escrita no livro de Ruth. Foi exatamente em Pentecostes. Ela subiu para Belém. Ela foi para Belém. E ali ela teve um encontro com o resgatador. A sua vida mudou completamente. E eu quero dizer que quando nós temos, você pode dizer, mas eu já me encontrei com Deus, eu já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas eu não estou falando simplesmente de levantar a sua mão e declarar que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu estou falando de um encontro mesmo. Um encontro com a glória de Deus. Um encontro com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é muito negligenciado nessa nossa caminhada. Nós conhecemos Jesus como nosso Salvador, como nosso resgatador, Deus como nosso Criador, como nosso Pai. Mas o Espírito Santo, nós deixamos, ele é um vento, ele é um fogo, ele é uma presença, ele é um arrepio no meu braço. Não, o Espírito Santo é muito mais do que isso. Quando ele chega, você pode sentir esse arrepio. Ele te esquenta, ele te aquece, por isso ele é comparado com um fogo. Mas ele é Deus. Você precisa conhecer o Espírito Santo de Deus, porque ele é Deus. Você não conhece este lado de Deus, você não conhece o amigo Espírito Santo. Mas eu queria que você abrisse em Apocalipse, e não é Apocalipse que você vai abrir. Eu só estou por causa dos novos convertidos. Vai abrir em Apocalipse, no capítulo 1. E aí, quando você olha para o capítulo 1, se você
voltar uma página, o que é que você lê aí na tua Bíblia? Uma página para frente, para trás, aliás. O que é que você vê? Que livro você vê aí? Ah, então fala mais alto. Judas. Então cuidado para não perder, porque é só essa página mesmo. Esse livro é só essa página. Judas. Viu como ficou fácil? Todo mundo abriu no livro de Judas. Isso ajudou o novo convertido, não ajudou? Lembra que eu sempre conto? Eu sei o que é ser um novo convertido na igreja e não consegui abrir a Bíblia, porque eu não fui criada no Evangelho. Eu me converti aos 13 anos. Então eu ficava olhando, eu admirava quem abria a Bíblia, e o pastor falava Êxodo, e a pessoa abria. E o pastor falava Lucas, e a pessoa abria. Eu falei, eu sei que está no Novo Testamento, mas aonde está? Não tenho noção. Então, eu só ficava assim, um dia eu quero fazer isso, né? Aí o meu pastor, que era um homem, um evangelista tremendo, ele começou a fazer essas deixas assim para novo convertido. Abre a Bíblia no meio, aí você achou Salmo. Abre o último livro, aí você achou Apocalipse. Isso era, puxa, fazia meu coração até acelerar. Então, eu ajudei a novo convertido. Mas no livro de Judas, no versículo 2, ele fala de algumas coisas que justamente está em falta no nosso mundo moderno. Ele fala que ele deseja que a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Olha que coisas gostosas que ele desejou e que ele profetizou e que ele declarou. E eu vou declarar sobre a tua vida: misericórdia, a paz e o amor de Deus seja multiplicado sobre a sua vida. Misericórdia, o Jonas pregou sobre paz no domingo. Misericórdia, a paz e o que mais? E o amor de Deus seja multiplicado sobre a sua vida. E a fé, né? E aqui está escrito também sobre a fé. Misericórdia, o que é misericórdia? Misericórdia é amor, só que é o amor em ação. E hoje nós estamos num mundo em que as pessoas, elas estão muito egoístas, elas são egoístas, um mundo sem misericórdia. E Deus está falando, eu quero que você me conheça. Eu sou misericórdia, eu sou o amor, eu sou essa presença que você tanto precisa. E por isso ele declara aqui, eu sou a tua paz. A paz que nós precisamos tanto, a paz que nos falta, porque nós somos, sabe, eu vou fazer uma comparação com quem nós somos. Sabe, carro desgovernado, acelerado? Você já reparou que todos nós somos acelerados? Hoje o Jonas estava falando sobre o nosso neto. Ele falou assim, a vida dele é muito acelerada, corda, e a lição, e é pulmão, e é fono, e é o colégio, e então é tudo muito acelerado. Isso, as crianças estão aceleradas, nós somos acelerados. Então, sabe como que está o mundo? O mundo é como um carro desgovernado, em alta velocidade, que não olha, não dá nem tempo de ler as placas de aviso. E as placas de aviso é Deus, todos os dias a gente acorda já desgovernado. Toma café rápido, olha de qualquer jeito, já sai atrasado, já fica irritado no trânsito. E aí você vai perdendo a presença de Deus e você não vê as placas que Deus vai colocando. Ei, está faltando o principal na tua vida. Você não falou direito comigo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ei, hoje você saiu vazio da tua casa. Aliás, você saiu no negativo. Você não saiu nem vazio. Você está menos, você está devendo, você está tão irritado, você está tão irado, que você está devendo, você não tem um pouco de amor, você está com total falta de amor. E a gente não vê, e sabe o que acontece? Desastres na nossa vida. Aqui ele está falando que seja multiplicado para que seja cheio. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios da presença de Deus. Quando Deus, ele fez as festas, ele demarcou as festas, foi porque justamente nós somos pessoas com memória muito curta. E se ele não colocasse as festas para que nós lembrássemos que todo o ano nós precisamos nos lembrar em determinado momento do ano, nós precisamos nos lembrar que Jesus morreu e ele ressuscitou, e isso é na Páscoa. Em Pentecostes nós precisamos lembrar que ele nos deu o seu bem mais precioso, que ele deu o amigo para andar do nosso lado e para poder preencher a nossa vida. E aqui no livro de Judas, continuando a ler, ele faz um lamento. O autor, ele faz um lamento.
ele diz assim: ai daqueles que seguiram o caminho de Caim. Quando ele fala, ai daqueles, quando Deus, no Novo Testamento, cita algo no Antigo Testamento, isso é uma dica, sabe, para que a gente vá até onde ele está falando, para entender sobre o que ele está falando. Aqui, um livro antes de Apocalipse, está sendo dito, ai dos que seguiram o caminho de Caim. Então, para eu entender esse lamento, essa tristeza do coração de Deus, eu preciso ir para Gênesis, aonde Caim está. E por isso eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. E sabe por que você precisa ser cheio do Espírito Santo? Enquanto você está abrindo em Gênesis, capítulo 4. Porque nós somos pessoas que Deus nos criou. Você é filho, você é criatura, você é herdeiro de Deus. E Deus nos colocou nesse mundo, não é para a gente passar os anos e, como disse o André, envelhecer. Não, ou foi o Adriano. Alguém falou aqui em envelhecer. Acho que foi o Adriano. Então, Deus não nos colocou aqui só para um ciclo, nascer, crescer e envelhecer. Esse ciclo faz parte da nossa vida. Mas quando você nasceu, quando Deus te colocou na terra, Ele já, no momento que você estava no ventre da tua mãe, Ele começou a proferir palavras. Esse é o plano original que a gente vem falando o ano todo, porque esse é o lema da nossa igreja nesse ano. Um projeto original. E quando Deus olhou para o ventre da tua mãe, Ele não olhou simplesmente para uma barriga que avantajou. Ele olhou para dentro. E dentro tinha alguém que Ele mesmo determinou que nascesse. E esse alguém Ele já chamava pelo nome. Ele já me chamava pelo nome. Ele já te chamava pelo nome. E quando você estava no ventre da sua mãe, Ele começou a declarar algumas coisas. Uma das coisas que Ele declarou é: na geração que eu te coloquei, você é um agente modificador. Você é um agente modificador. Mas sabe quando nós nascemos, eu vou explicar o que é ser um agente modificador. Mas quando nós nascemos, nós simplesmente, a infância nos marca, a nossa adolescência também nos marca. E ao invés de nós sermos agentes modificadores, nós começamos a ser modificados pela vida. Nós começamos a ser modificados pelo ambiente. Deus disse que nós somos um agente modificador porque nós somos luz e porque nós somos sal. Aonde entra a luz, sai as trevas. Aonde entra o sal, entra o sabor e sai o insípido. Não tem como. O sal preserva, o sal traz sabor. Então você é um agente modificador. Aonde você entra, o ambiente tem que mudar. Amém? Você entra na sua casa, você chega do trabalho. Você é um agente modificado que entra na tua casa, vazio do Espírito Santo, modificado pela pressão, pela irritação. E aí você entra como um agente modificado e você quer paz na tua casa. Mas você não é um agente modificador, porque você não está cheio do Espírito Santo. Então a tua casa que está um caos, fica um caos pior quando você chega, porque você está modificado pelos ambientes por onde você andou. E Deus disse que nós, quando Ele declarou uma bênção para Josué, Ele disse que aonde nós pisássemos a planta dos nossos pés, nós tomaríamos posse, seria nosso. E seria modificado pela unção que está sobre as nossas vidas. Mas isso às vezes não acontece. Sabe por que não acontece? Porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. Por isso, profetiza agora sobre a sua vida. Eu quero ser um agente modificador. Você não vai ser modificado pelo ambiente. Você vai modificar o ambiente por onde você entrar. E toda reclamação que você tem da igreja, sabe qual é o problema? É você mesmo. Porque se você fosse um agente modificador, você modificaria aquilo somente com a tua presença. Você modificaria o ambiente que você está. Se você está reclamando das pessoas, que as pessoas não têm amor, quando você chegasse, as pessoas seriam contaminadas, contagiadas pelo amor que flui
flui através da sua vida. Se você está reclamando que tem pessoas que falam demais, que na igreja elas falam mal das pessoas, está na igreja, mas fala mal das pessoas, se você fosse um agente modificador, quando você chegasse, as pessoas ficariam inibidas, não conseguiriam falar mal de ninguém, porque chegou uma pessoa cheia da presença de Deus. Você inibe tudo aquilo que não vem de Deus. Já pensou que mundo maravilhoso seria se nós todos, cheios da presença de Deus, começássemos a modificar por onde quer que nós passássemos? E Deus falou que isso é possível. É só olhar para os apóstolos. Os apóstolos, antes de serem cheios do Espírito Santo, eles não eram da forma como eu estou falando. Mas depois que eles ficaram cheios do Espírito Santo e permaneceram cheios, aonde quer que eles chegassem, tudo modificava ao seu redor. Os enfermos ficavam curados. Aqueles que não eram salvos aceitavam Jesus imediatamente. Aqueles que estavam com problemas se sentiam aliviados, porque a presença de Jesus era tão forte, a presença do Espírito Santo era tão forte, que tudo mudava ao seu redor. E o diabo não conseguia fazer festa. Ele tentava, mas ele não conseguia. Se ele tentasse prender um daqueles apóstolos, a presença, eles estavam tão cheios do Espírito Santo, que o céu baixava e os anjos viam e abriam as portas e eles eram libertos. Você sabe que quando nós ficamos, eu disse que Pentecostes é encontro. Deus mandou que Moisés subisse em Pentecostes, o Monte Sinai. Mas ele não foi simplesmente um movimento de Moisés. Deus desceu. É um movimento mútuo. Moisés subiu e Deus desceu. Fala, quando eu ando em direção a Deus, Ele desce na minha direção. Ele vem, é um encontro. Moisés subiu e Deus desceu. Isso aconteceu em Pentecostes. E hoje você subiu para a casa de Deus. Você saiu, você enfrentou chuva, o frio para carioca. Você enfrentou adversidades para vir à casa de Deus. Não importa se você veio, porque você não está entendendo nada. Você veio convidado. Mas eu te digo uma coisa, Deus desceu para te encontrar nessa noite. Deus desceu para te encher com a presença dele. E você não pode sair daqui da mesma forma que você chegou. Mas eu pedi para você abrir em Gênesis 4. E nós deixamos Caim nos esperando ali em Gênesis 4. E tinha 2 irmãos. Porque ali no livro de Judas, nós lemos um lamento. Ai dos que seguiram o caminho de Caim. Mas para eu entender Caim, eu preciso entender Adão. Aqui, Caim e Abel, 2 irmãos, já estavam fora do Éden. Dentro do Éden, Adão, ele conheceu o que tinha de melhor. A natureza era perfeita, o clima era perfeito, tudo era perfeito. Até o casamento dele, antes dele pecar, tudo era perfeito, tudo era muito bom. E Adão estava cheio de Deus. E Deus ensinou para Adão uma lição. Todos os dias eu vou me encontrar com você, Adão. Porque o meu encontro de ontem não serve para hoje. O meu encontro com você, o seu encontro, ou melhor dizendo, o seu encontro de ontem comigo não serve para hoje. Hoje você precisa se encontrar comigo de novo. E o que acontece com a gente? Às vezes você deixa a presença de Deus lá no domingo, você deixou Deus aqui, e aí você passou segunda, terça e quarta sem orar, sem ler, sem buscar a presença de Deus, sem sentir saudades de Deus, sem sentir necessidade de se encontrar com Deus. Mas chegou quarta-feira, de uma forma meio que mecânica, é quarta-feira, hoje é dia de culto, eu amo a Deus, eu vou para lá, eu vou para a igreja. Aí você vem tentar resgatar a presença de domingo, mas não dá. A presença de domingo já ficou defasada. O teu encontro com Deus de ontem não serve para hoje. Foi essa a primeira lição que Deus ensinou para Adão. Adão, você quer ser cheio, você quer ter a minha graça, a minha misericórdia, a minha fé, a fé que move montanhas, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, ali no livro de Judas disse, ele desejou, ele profetizou que a fé também fosse multiplicada. E o que falta em nós, quando nós estamos vazios do Espírito Santo, falta a fé. Nós não temos fé, e a fé é que move montanhas. E é por isso que nós ficamos paralisados diante dos problemas. Está faltando uma medida extra de fé. E aí o problema aparece na tua frente.
E o que é que você faz sem a fé extraordinária? Não é qualquer tipo de fé, não. Para o nível de problema que nós estamos enfrentando, nós precisamos de uma fé que move montanhas. Quem concorda? Você precisa de uma fé que move montanhas? Eu preciso. O pastor Adriano, ele falou aqui, eu estou enfrentando problemas, não é só ele, é todo mundo. Se você mora no Brasil, você está enfrentando problemas. Você mora no Brasil, então você está enfrentando problemas. Empresários estão enfrentando problemas. Empregados estão enfrentando problemas. Profissional liberal está enfrentando problema. Comerciante está enfrentando problema. Mas nós temos um Deus que traz a unção e a fé que move montanhas. E você vai dizer ao teu problema, vai para lá, ou vai para acolá, porque eu não vou ficar paralisado, porque eu tenho um Deus que move montanhas, em nome de Jesus. Mas para isso eu preciso estar cheio do Espírito Santo. E o que as pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo, esse foi o meu erro. Eu me converti, eu fui batizado no Espírito Santo, e eu achava que ser batizado no Espírito Santo já era ser cheio do Espírito Santo. Negligenciei a presença de Deus. Eu negligenciei essa presença e não fiquei transbordando. Eu já sou, primeiro, já sou convertida. Ó, que fantástico. Segundo, já sou até batizado no Espírito Santo. Então agora é só esperar o céu. Está tudo certo na minha vida. E eu, como jovem, eu esqueci que eu precisava, como Adão. E olha que Deus deu aquele sonho. Lembra que eu sempre conto de Adão? Deus me deu um sonho com Adão e nem assim eu me toquei. Que Deus tinha dado um recado. A minha dose de presença na tua vida de ontem não serve para o dia de hoje. E eu andei assim, e foi assim que dia após dia eu fui ficando vazia, esvaziando dentro da igreja, cantando no coral. E eu fui esvaziando, não percebi que eu estava esvaziando. Aí eu falava em línguas, estava tudo bem. Não, mas eu fui esvaziando, até não sentir mais vontade de ir para a casa de Deus, até me desviar e até arruinar com a minha vida, porque aí é ruína mesmo. Sem a presença de Deus você fica arruinado. Tudo aquilo que você faz é a ruína na sua vida. Mas como eu falei de Caim e Abel, Adão, ele tinha esse recado. Quando ele perdeu a presença de Deus, porque ele deixou um dia de encontrar com Deus. Um dia que ele não encontrou com Deus, lá veio o inimigo e enganou, seduziu a sua mente e trouxe, as suas emoções ficaram confusas e ele pecou. E todos nós, um dia que ele faltou ao encontro com Deus. E ali tudo foi arruinado. Eu garanto que esse Adão, quando ele teve a Caim e Abel, ele falou, olha meus filhos, uma coisa que vocês não podem negligenciar é a presença de Deus. Busquem a presença de Deus. Fiquem diante de Deus. Porque, olha, vocês estão vendo aqui esse calorão de hoje? Olha, lá no Éden não era assim. Ou senão, você está vendo esse frio? Não, lá no Éden não era assim. Você está vendo esses espinhos, esses cardos, esses abrolhos? No Éden não era assim. Mas eu garanto para você, eu garanto que Adão falava isso para os filhos. Se vocês buscarem a presença de Deus e ficarem cheios de Deus, nós vamos transformar os ambientes por onde nós andarmos. Eu garanto que Adão falou isso. Por que eu garanto? Porque os seus filhos, nós encontramos seus filhos aqui em Gênesis capítulo 4, sacrificando e buscando a presença de Deus. Eu encontro Caim e Abel buscando a presença de Deus e levando um sacrifício, construindo um altar para buscar a Deus. Quem ensinou isso? Adão. Eles sabiam e eles estavam obedecendo. Mas quando a gente encontra, muitas pessoas me perguntam sobre como é que os filhos de Caim e de Abel... Gente, Caim e Abel aqui, eles já tinham passado muitos anos. Caim e Abel aqui já eram muito maduros. Eu não sei se Caim e Abel aqui tinha 50 anos, 60 anos, 70 anos, 40 anos. A Bíblia não me fala, mas eu garanto para você que eles não eram adolescentes, nem eram jovenzinhos. Eles já eram maduros, eles sabiam aquilo que eles estavam fazendo. E Abel não. Abel, quando ele construiu o altar, ele entregou uma oferta. Ele queria a presença de Deus. Ele foi se encontrar com Deus e ele queria que Deus viesse. Ele queria sair dali cheio
do Espírito Santo. Ele queria sair dali cheio de Deus. Ele foi entregar a oferta, ele não era só mecanicamente, não era simplesmente de um ato religioso. Ele queria realmente a presença de Deus. E quando ele entregou, Deus se alegrou. E quando Deus se alegra com o nosso coração que deseja, que anseia pela presença de Deus, quando Deus se alegra, o céu baixa. Jesus disse isso para a gente. Ele disse que nós devemos desejar o céu na terra. Como que ele disse isso? Aonde? Em que passagem? Ele disse, ele nos ensinou a orar. Como é que ele ensinou a orar? Venha, o que ele falou? Venha o quê? Venha o teu reino. E o reino de Deus é o quê? É o céu. Ele está falando, você pode desejar, você pode clamar e você pode viver o céu na terra. Quantos aqui querem viver o céu na terra? Meu amado, nós não estamos vivendo o céu na terra, sabe por quê? Porque nós não temos pedido, nós não estamos vivendo o céu na terra, porque não estamos buscando. Mas Abel, ele queria viver o que o pai dele contou. Poxa, se no sonho Adão me contou o que ele viveu, lá, olha só, se para mim ele contou no sonho, tudo que ele viveu ali no Éden, não ia contar para os filhos dele, para Caim e para Abel. É lógico que ele contou para Caim e para Abel. E eles cresceram assim, desejando. Sabe quando você vê uma pessoa, ouve uma pessoa contando sempre experiências e você deseja muito viver aquilo? Eu garanto que eles queriam. Mas o que aconteceu com o coração dos dois? Eu digo que Caim e Abel, eles mostram duas coisas para nós. Porque nós vamos ver que Deus aceitou a oferta de Caim, não aceitou aceitou a oferta de Abel, não aceitou a oferta de Caim. E aí nós temos um dado, os dois foram no mesmo dia, no mesmo lugar, tinham o mesmo pai, tinham as mesmas histórias, foram fazer a mesma coisa, mas não receberam a mesma coisa. Esses dois homens, eles mostram como estão as pessoas dentro da igreja. Nós temos pessoas espirituais e temos pessoas carnais. Nós temos pessoas cheias do Espírito Santo e nós temos pessoas vazias do Espírito Santo. E as pessoas vazias do Espírito Santo nem estão percebendo que estão vazias. Elas nem estão dando conta que estão vazias. Mas sabe que dá para a gente perceber quando a gente está vazio? O coração de Caim, ele não estava completamente vazio. O coração de Caim tinha inveja do irmão dele. O coração de Caim tinha sentimentos que não eram celestiais. O coração dele não era cheio da presença de Deus, mas era cheio de sentimentos aqui da terra. E sabe quando você percebe que você não está cheio com o Espírito Santo? É quando o teu coração não está cheio dos sentimentos do céu. Você está com sentimentos da terra. Você está com sentimento de vingança. Você está com sentimento de ira. Você está com sentimento de mágoa. Você não está cheio do Espírito Santo. E eu digo para você que quando você chega aqui na igreja, ou você é Caim, ou você é Abel. Aqui está montado um altar. Não estou falando de púlpito, não. Porque você cantou. O altar é você mesmo. O altar é o teu coração. Esse está montado. Põe a mão aqui no teu coração. Esse é o altar que está montado. Você chega aqui na igreja e esse altar está aqui, mas se não tem sacrifício nesse altar, eu digo que o fogo não desce do céu. O fogo só desce do céu aonde há sacrifício, aonde há amor, aonde há paixão pela presença de Deus. Quando Davi, ele foi no Monte Araúna, ele ali, o monte onde depois foi construído o primeiro templo, o segundo templo, e vai ser construído o terceiro templo. Quando ele foi ali, ele estava errado, ele tinha pecado, mas ele chegou na presença de Deus com uma certeza: eu fiquei vazio de Deus, mas eu preciso estar cheio de Deus. Eu quero ser cheio de Deus. E quando ele chegou ali, e ele sacrificou com esse sentimento, ele tinha uma certeza que ele estava vazio, mas ele queria ser cheio. Sabe o que aconteceu? Fogo do céu desceu sobre o sacrifício de Davi. Eu digo para você, se você deseja ser cheio do Espírito Santo, fogo do céu vai descer sobre o teu coração. Fogo do céu vai descer sobre o teu coração. Você deseja? Essa igreja está morta. Primeiro, eu vou permitir que você cutuque, belisque, o que você quiser, a pessoa que está à tua direita. Agora fala para ela: desperta, tu que dormes.
Agora, a da esquerda. Desperta, tu que dormes. Agora eu digo para você, desperta tu que dormes. Agora você diz para você mesmo, põe a mão no teu coração. E fala, desperta. Não vacila. Olha, não vacila. Desperta. Se você ficar vazio, o diabo te encontra na esquina. E eu vou dizer para você, ele esperou pacientemente Caim ficar vazio. Você acha que Caim ficou vazio do dia para a noite? Não, não ficou não. Caim foi se esvaziando e o diabo ficou olhando. Eu só vou esperar. O dia que ele estiver completamente vazio, ele está ficando com menos presença de Deus, menos presença. Ele está pela metade, ele está ficando com menos presença de Deus. Eu vou esperar ele ficar bem vazio. O dia que ele ficar vazio, porque ele é primogênito de Adão. Eu odeio Adão. Adão conheceu a glória de Deus. Adão tem muita coisa para contar para os filhos dele. Eu vou me vingar da casa de Adão. Eu não gosto de família. Eu quero destruir essa família. Caim e Abel têm ministério. Eu quero destruir o ministério dos dois. Eu quero destruir o plano original na vida dos dois. Ele esperou pacientemente Abel ficar vazio. Ele não chegou na minha vida no dia seguinte que eu não tinha mais vontade de orar. Ele não chegou na minha vida para me oferecer uma oferta para eu sair da casa de Deus, ou tirou a presença, ele não arrancou a presença de Deus da minha vida. Ninguém pode, o diabo não pode arrancar a presença de Deus da tua vida. Ele só espera você ficar vazio. Ele não tem esse poder para arrancar a presença de Deus. Sabe aqui? Esse coração é blindado. Quando você está cheio, ele não pode tocar no teu coração. Ele espera pacientemente. Caim era herdeiro. Caim, Deus tinha um plano e um propósito para ele. Deus tinha tanto plano para Caim, que quando Caim, mesmo no momento em que ele ficou vazio, e o diabo entrou no coração dele, Deus ainda desceu para falar com Caim. E aí, Caim, meu querido, por que você está desse jeito? Eu te amo, Caim. Caim, muda, se enche de mim, Caim. Caim não ouviu. Caim continuou andando para a ruína. E sabe o que está escrito? Que Caim, ele se afastou, ele estava ao oriente do jardim do Éden, ele foi para muito mais longe. Está escrito aí em Gênesis 4, que ele se afastou da presença de Deus e ele se tornou um peregrino pela terra. Ah, meu amado, quando a gente fica vazio da presença de Deus, tudo aquilo que você faz não dá certo. Não é Deus, não. Não é Deus que está falando. Não é Deus que está te amaldiçoando, não. Deus não vai te amaldiçoar. É porque sem Deus tudo fica mais difícil. Até as tarefas mais fáceis ficam difíceis. Até ter uma família, que é uma coisa natural. Puxa, toda família tinha que dar certo. Até um simples casamento, ou a função de ser pai, a função de ser mãe, tudo dá errado, porque sem Deus hoje, você não vai conseguir criar teus filhos. Sem Deus, o teu casamento não vai ficar inteiro. Sem Deus, você não vai conseguir sair dessa crise financeira. Tudo bem que a Dilma saiu, mas você pensa que só porque agora nós temos um presidente em exercício, tudo vai mudar? As coisas vão começar a mudar, mas muito lentamente. E essa situação caótica que nós estamos vivendo não vai mudar ainda. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus para superar todos esses problemas e para vencer e para um milagre ser parte na tua vida. Sabe, quando a gente lia, antigamente, quando parece que a gente estava no controle das coisas, e você lia a Bíblia e via pessoas recebendo milagres em tempo de crise, como Abraão no tempo de fome, como Isaac no tempo de fome, recebendo provisão do nada, sem saber de onde veio, era Deus na presença deles. Você lia como uma história, você acreditava, claro que você acreditava que isso aconteceu, mas isso, poxa, foi a experiência de Abraão, essa foi a experiência de Isaac. Eu nunca pensei que eu chegaria a viver numa geração que precisa tanto do milagre de Deus, como Abraão e Isaac precisaram. Eu estou falando nessa parte financeira. Hoje, não é uma pessoa com problema financeiro.
São todas as pessoas com problema financeiro. Não é uma pessoa com problema na família. São todas as pessoas com problema na família. Não é uma pessoa com problema no casamento. É todo mundo. E você que pensa que tudo vai bem, você toma cuidado. Porque o diabo não está poupando nem as pessoas da igreja. Nós precisamos ser blindados pelo sangue de Jesus. E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe o que Davi ele pediu? Abre comigo em Salmo 51. Veja no Salmo 51. E eu vou dizer, enquanto você está abrindo no Salmo 51, eu vou dizer uma coisa. Deus foi falar com Caim. O seu problema, Caim, é porque você está vazio. Caim, você precisa de mim. Caim, você precisa estar cheio da minha presença. Caim não ouviu. Quando Deus desce para nos encontrar, ou você aceita ou você rejeita. E Caim, ele rejeitou, mas tinha um homem, segundo o coração de Deus. Esse homem se chamava Davi. Esse homem errou como você erra, como eu erro. Mas esse homem sabia que ele podia, o dinheiro podia ir embora, a saúde podia ir embora, até mesmo o seu filho morreu, um filho ainda, um bebê morreu. Ele sabia que situações podiam acontecer na vida dele, mas uma coisa ele não podia perder. E essa coisa é o que ele diz aqui no Salmo 51. Ele diz no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Vamos ler todo mundo junto? Salmo 51, versículo 10. Fala comigo. Cria em mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença. E aí ele pede o que ele mais precisa. Não me retires o teu Santo Espírito. Não me retires o teu Santo Espírito. E aí ele diz, olha, sem o Espírito Santo não existe alegria. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Que oração. Deus ouviu aquela oração. É para já, Davi. É para já, Davi. Eu vou derramar agora do meu espírito sobre você. Davi, você vai ficar cheio. É por isso que Davi, ele tinha tanta facilidade de pular, dançar, e tanta facilidade para receber de Deus as músicas do céu. Ele tinha tanta facilidade para receber estratégia de guerra, porque ele era um homem que tinha o Espírito Santo de Deus. O dia que ele ficou vazio do Espírito Santo de Deus, ele viu que ele não tinha mais estratégia de guerra. Ele viu que ele não conseguia mais receber nenhuma letra, nada, nenhuma palavrinha de uma música, nenhuma melodia nova, ele estava conseguindo. Por isso ele disse, Senhor, não retira de mim o teu Santo Espírito, não retira. Senhor, eu preciso do teu Santo Espírito. Eu estou falando de um Davi que não conheceu o que você conhece, o Espírito Santo do jeito que você conhece. Um Davi que não conheceu o sangue de Jesus. Ele recebeu revelação de quem seria Jesus. Ele recebeu revelação da cruz do Calvário, mas ele não viveu os benefícios da cruz do Calvário. Ele não experimentou o Espírito Santo na medida que você pode ter hoje. E esse homem, mesmo não tendo experimentado na medida que você pode experimentar hoje, ele falou, Senhor, eu preciso, eu quero, eu necessito do teu Santo Espírito. Não seja retirado o teu Santo Espírito de mim. A caminho de Pentecostes, o que você pode desejar, o melhor que você pode desejar na tua vida, é o Espírito Santo de Deus. Eu quero profetizar sobre você. Fique em pé com a sua Bíblia aberta no Salmo 68. Salmo 68, versículo 9. Está escrito: copiosa chuva. Você está lendo? Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Primeiro eu vou te perguntar, quem aqui é herança de Deus? Levanta a mão. Você é herdeiro, mas você é herança de Deus também.
Você é herança. E ele está falando que copiosa. Qual é a quantidade de chuva? Pouca chuva ou copiosa chuva? Copiosa chuva foi derramada sobre a sua herança. E o que mais ele diz? Quando ela já estava exausta, tu a restabeleceste. Eu vou fazer agora uma pergunta para você. Seja bem sincero. Quem aqui está exausto? Levanta a mão. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Pode deixar a tua Bíblia agora no banco. Se você está exausto, não levanta uma mão só, não. Levanta as duas. Levanta as duas agora. E fala: Deus, eu estou exausto. Se você não está exausto, é porque você está anestesiado. Porque quando você liga a televisão, é só problema. Quando você abre a porta de casa, é só problema. Quando você escuta outra pessoa, é só problema. Isso traz exaustão. Isso traz uma exaustão. E o Senhor está falando: eu quero te restabelecer hoje. Eu sei que você está exausto. Eu sei que você é minha herança. Você é como Caim, você vai receber do meu santo. Como Abel, você vai receber do meu Santo Espírito. Como Davi, você vai receber do meu Santo Espírito. Eu quero te restabelecer. Eu quero te encher com meu Santo Espírito. Eu quero restabelecer tudo que está ao teu redor. Mas para que tudo que está ao teu redor seja restabelecido, primeiro o teu coração precisa ser restabelecido. Você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Você que está com as duas mãos levantadas, agora você vai levantar uma só, em sinal de autoridade. Eu vou quebrar agora toda resistência, todo céu de bronze, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que possa estar impedindo, tudo que possa estar se movendo para que você, na tua mente, nos teus sentimentos, ou o céu possa ser agora mexido, e Satanás vai bater em retirada. Ele não pode impedir você de receber o que você tem que receber. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, toda frieza caia por terra agora em nome de Jesus. Toda dormência caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar que o teu Santo Espírito começa a se mover ao nosso redor. Começa, Senhor, todo o ambiente começa a ser modificado. Toda nuvem de opressão seja dissipada agora em nome de Jesus. Eu digo agora a você, Satanás e todos os seus comandados, bata em retirada agora em nome de Jesus. As correntes que você prendia, cada um aqui, eu declaro quebrada em nome de Jesus. Correntes na mente, correntes na alma, correntes no coração, sejam quebradas agora em nome de Jesus. Eu declaro agora que os corações sejam abertos para receber do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, começa a se movimentar, começa a se aproximar de nós. Vem Espírito Santo, se aproxima da tua herança, vem agora de forma individual e chega perto de cada um agora. Eu declaro, cada coração é um altar, e esse altar vai receber fogo que vem do céu, em nome de Jesus.